Igreja. Aleluia. Bom estar aqui novamente, né? Aleluia. Eu gosto muito da oportunidade de estar na presença de Deus. Nós sabemos que dia de semana é um desafio, né? Muitos, por questões de trabalho e outras coisas, acabam nem sempre conseguindo estar. Mas quando nós podemos estar, nós glorificamos a Deus por isso, exaltamos ao Senhor por isso. Eu faço minhas palavras do apóstolo. Muito bom ver a Marta tocando, né? A gente, quando chegou aqui, foi uma das primeiras que nós vimos aqui, depois do Bruno. Ela estava fazendo louvor, e esse vozeirão, né, ultrapassa as barreiras do nosso coração e vai longe, né? E eu louvo a Deus pela vida da Marta. Hoje é um culto para aqueles que realmente têm fome e sede de Deus. É muito fácil e é muito bom nós estarmos em momentos de festa, quando a gente sabe que vai ter um grande povo reunido. A gente se preocupa com a roupa, a gente se empolga, porque a gente aprende que enquanto maior o grupo, mais empolgado a gente fica. A psicologia mesmo explica isso. Que coisa que você às vezes não faz sozinho, se o grupo for grande, você faz. Você vai meio que na manada. Mas a palavra do Senhor vai dizer, lá no livro de Levítico, que os sacerdotes trabalhavam em turnos. E não podia apagar o fogo. O fogo não podia ser apagado, porque havia uma ordem expressa de Deus, que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. Então havia ali todo o trabalho sacerdotal, havia a entrega do sacrifício, mas logo em seguida vinha outro remover as cinzas do altar, e o fogo não podia apagar. E você que está aqui nesta noite faz parte desse processo, porque esta palavra ainda vale para os nossos dias. O fogo arderá continuamente no altar. Então diga aí para o seu irmão: obrigado por estar comigo neste turno. O fogo não pode apagar. Aleluia. Então você está aqui para isso, para que esta continuidade, para que isto continue acontecendo. Você veio aqui hoje para fazer parte deste processo. Não pode apagar este fogo. Glória a Deus. Aleluia. Então se sinta um privilegiado por estar aqui nesta noite. Ontem a lenha queimou. E queimou forte, né? A gente sai tão desorientado daqui. Ah, meu Deus do céu. Passa uma cena na nossa cabeça quando a gente vem nessas mesas. Porque a gente se vê, né? Naquelas situações que é colocado. E ontem eu me vi em muitas situações. Eu cheguei a falar para minha filha: podia ter vindo uma mesa dessa antes, tinha sofrido menos. Tinha sofrido menos lá atrás, né? Mas louvado seja Deus pelo tempo presente, que Ele vai nos levando por caminhos, né? Talvez se há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás ouvíssemos uma palavra daquela, não suportaríamos. Então a maturidade nos permite ouvir coisas mais sólidas. Então este é o tempo propício para ouvirmos aquilo que temos ouvido, porque estamos prontos para isso. Abra a vossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Aleluia. Eu confesso que eu tenho sido desconstruído, até mesmo na maneira de ministrar a palavra. Viemos de uma outra escola, e uma das coisas que o Senhor tem nos inquietado é fazer perguntas. Antes fazíamos menos perguntas, mas hoje o Espírito Santo nos leva, à medida que vamos lendo a palavra, Ele nos leva a conversar, a dialogar com a palavra, com o verbo. E ali nós, quando começamos a ler a palavra, algumas perguntas surgem, e isso tem nos levado a nos aprofundarmos um pouco mais.
É tentar entender por que Jesus disse o que disse naquele momento. É tentar entender por que Jesus sugere determinadas situações para nós e quanto isso é válido para os nossos dias. E nós encontramos aqui em Mateus capítulo 5, onde Jesus ele se reúne no monte. E ele a princípio está só com uma multidão, os discípulos chegam depois. Segundo o registro de Mateus, Jesus, ele vendo as multidões, ele subiu a um monte. E quando ele estava sentado, versículo 1, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele abrindo a sua boca, ensinava-os dizendo: abençoados são os pobres pelo Espírito, porque dele é o reino dos céus. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Versículo 11: abençoados sois vós, quando vos insultarem, vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu quero ficar neste versículo. Vós sois o sal da terra. Algumas expressões me chamam muito a atenção na Bíblia Sagrada. E perguntar por que Jesus nos compara a isso. Tem tantos outros alimentos, tem tantas outras substâncias, até mais interessantes. Por que ele nos compara a sal? Porque ele diz que nós somos o sal da terra. E o mais interessante é porque ele disse neste momento, neste contexto. Este sermão da montanha, ele é muito conhecido. E ele é a base de toda a lei moral de Deus. Se nós compreendermos o capítulo 5 de Mateus, teremos tudo o que precisamos para uma vida dentro de uma moral e de uma ética segundo o coração de Deus. Se você, por algum motivo, for um pouco desatento e fixar-se apenas nisso, é o suficiente para você ser um cristão de alta qualidade. Agora, por que Jesus, no meio do sermão, um sermão que está elevando o nível moral das pessoas, porque aqui Jesus, ele começa a apresentar a maneira dele ver as coisas. E logo que ele diz isso, olha, vós sois o sal da terra, aí a coisa piora. Porque aí ele começa a ser mais claro e ele diz, olha, aquilo que era pecado, considerado adultério, hoje se você só olhar, já é pecado. Ele vai aumentando o nível. Agora não é só você ir lá e adulterar. Agora se você olhar, você já está cometendo adultério. Ele aumenta o nível. Ele chama o povo e agora ele começa a dizer, o nível vai mudar. Porque agora não é só um princípio de obedecer à lei cegamente, mas agora eu quero que você entenda aonde nasce o problema. Porque o problema não é ir lá executar o pecado, o problema nasce no olhar, o problema nasce na intenção, o problema nasce antes. E ele está começando agora a chamar a atenção dos seus discípulos, e ele diz, agora não vamos pensar no fim das coisas, vamos pensar no processo onde nasce o problema, e vamos combater no nascimento das coisas. Ele está aumentando o nível de moral dos seus discípulos e daquela geração.
Mas ele vai dizer, olha, vós sois o sal. E é interessante que em Mateus 5,13, ele vai dizer, vós sois o sal da terra. Em algumas outras versões vai aparecer, e se o sal for insípido, vai ter este termo. E se você vai pesquisar, insípido quer dizer destituído de qualquer sabor, ou com insuficiência de sabor. Ele diz, olha, se o sal se tornar insípido, ou tiver pouco sabor, não serve para nada. Se ele perder a qualidade, a característica natural dele, ele não serve para nada. Eu quero que você guarde essa expressão. Se ele perder a sua qualidade natural, para nada serve. Em Marcos nós temos esta mesma passagem. Marcos 9,50. E sobre a visão, a perspectiva, a narrativa de Marcos, nós vamos ver este versículo, 9,50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos. Notem isso. Primeiro ele diz, vós sois o sal da terra. Depois ele diz, tendes sal em vós mesmos. Daqui a pouco a gente volta nisso, guarda isso. Em Lucas 14, nós vamos ter a mesma narrativa, agora sobre a visão de Lucas. E ele vai dizer, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? E aqui me chamou a atenção. Porque se nós pegamos a palavra degenerar, a palavra quer dizer perder ou sofrer alterações, qualidades próprias de sua espécie. E Lucas está dizendo, bom é o sal, mas se ele perder as qualidades e sofrer alterações próprias na sua espécie, ele não vai servir para nada. Ele muda de um estado qualitativo maior para um inferior. Ele declina na qualidade. Pastora, por que você está colocando desta maneira? Porque se Jesus disse que nós somos o sal, precisamos saber por quê. Porque se ele disse é importante, e se ele diz que isso tem a ver conosco, é mais importante ainda. Porque uma igreja que deseja agradar a Deus, precisa saber o que ele quer e como ele nos define. Porque nós somos o que ele diz que somos. Amém? Não podemos dizer que somos o que ele não diz. Agora observa uma coisa. Nós falamos, segundo Lucas, que degenerar é você perder qualidade da sua espécie. E nós nascemos a partir de alguém. Nós nascemos a partir do coração e do desejo de alguém. Abra a vossa Bíblia no livro de Efésios 1:4. Aleluia. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui está a nossa origem. Fomos eleitos nele. Aleluia. Ele nos elegeu. Elegeu para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Esta é a nossa qualidade. Esta é a natureza intrínseca do homem e da mulher de Deus, que foi eleito em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a nossa gênese. Esta é a nossa origem. É desta espécie que nós fomos gerados. Aleluia. Porque se Lucas chama e diz, olha, se o sal perder
degenerar, ele vai perder as suas qualidades intrínsecas. Isto quer dizer que se eu, como cristã em Cristo, eu perder a minha qualidade, eu vou deixar de ser santo e não vou ser irrepreensível. Aleluia. João 15:5. Aleluia, glórias a Deus. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Estamos ligados a uma videira, nós temos uma origem. Glória a Deus. Não podemos produzir o que queremos, temos que produzir a partir daquilo que estamos ligados. Eu vou repetir isso: você não pode produzir o que quer, você só pode produzir aquilo na qual você está ligado. Quem está ligado em videira produz fruto de videira. Glória a Deus. Não dá para produzir outra coisa, não dá para produzir goiaba a partir de videira. Os frutos, eles têm que representar a árvore, senão não faz sentido. Aleluia. Tiago 1,18. Estou falando da nossa gênese, da nossa essência. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primeiro, fomos gerados pela vontade dele. Não somos frutos de vontade ou de acaso. Somos frutos da vontade de alguém que é soberano naquilo que faz. Você não é um acidente, você não é um problema, você é fruto da vontade do Deus Criador, o Senhor dos exércitos. Aleluia. E fomos como primícia das suas criaturas. Ele desejou que fôssemos primícias de suas criaturas. Romanos 8, 29 e 31. Aleluia. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme, origem, conforme a imagem de seu filho. Não pode parecer outra coisa, tem que ter a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo é o primeiro, mas nós somos feitos imagem dele. Aleluia. Se você não parecer com ele, você está fora da sua espécie. Se você não trazer intrínseco em você aquilo que Cristo tem nele, nós estamos fora da espécie. Não estamos representando a nossa espécie. Cristo disse: vós sois o sal da terra. A palavra do Senhor vai dizer que existem 613 mandamentos no Antigo Testamento, e que a lei de Deus é dividida em 3 etapas. E isso é importante para que a gente entenda algumas coisas. Nós temos a lei moral. A lei moral de Deus, ela é eterna, imutável. Ela não sofre alteração de moda. Ela não tem a ver com moda, tempo, nada. Ela encaixa em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer país, para qualquer pessoa, de qualquer etnia. Porque a lei de moral é para todos os seres viventes. E ela revela a natureza de Deus. Que Ele é bom, Ele é santo e Ele é justo. A segunda é que existe a lei cerimonial, que Ele instituiu para que houvesse organização das cerimônias e dos cultos. E Ele institui isso para a organização da adoração naquela época. E tudo
tudo aquilo que foi destinado e organizado apontava para o Cristo que haveria de vir. E ele já veio. Aleluia. E temos a lei civil, em que Deus estabelece regulamentos e formas específicas para a vida em sociedade. Eu estou dizendo que Deus estabeleceu leis para a convivência em sociedade. O que você está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer que o povo de Deus não anda segundo a lei dos homens e nem segundo o princípio dos homens, porque é Deus que o chamou e o elegeu desde os tempos antigos, desde a fundação. Ele nos chamou pela verdade dele. E ele estabeleceu como ele queria que nós vivêssemos, como ele queria que nós pensássemos e como ele queria que nós interagíssemos com o outro. Ele determinou. Aleluia. Aleluia. Pertencemos a um Deus de governo e um Deus organizado, um Deus que criou todas as coisas com ordem e decência. Criou leis para os judeus. O sal tinha a ver com purificação e ainda tem. E para os judeus o sal era visto como não apenas algo da purificação, mas para eles era um símbolo da aliança eterna de Deus para com o seu povo. Jesus não fala por falar, irmão. Quando ele abre a boca, ele estabelece coisas. E nós sabemos que ele sempre se apropriou da cultura, de elementos da cultura, para trazer verdades eternas. E os judeus, ele vê o sal como purificação, símbolo de continuidade de uma aliança que não tem fim. Aleluia. Eu vou repetir isto: símbolo da aliança que não tem fim, de uma aliança eterna que Deus estabeleceu com o seu povo, de uma aliança imutável, inquebrável, irrevogável, porque Isaías diz que é tudo aquilo que ele estabelece, ele não volta atrás. A aliança que Deus fez comigo e com você, ela é eterna. E os judeus têm o sal como símbolo disso, símbolo desta purificação, desta pureza moral do povo de Deus. Para eles, o sal significa esta pureza, lembra, traz a essência de uma pureza, de uma igreja pura, de um povo que é puro, de um povo que não se contamina, de um povo que não se mistura, que não traz em si coisas que mudam a sua natureza para a qual ele foi criado. Aleluia. Mas ele disse: vós sois o sal. Para a biologia, o sal, ele é muito importante para o homem, porque o sal, ele é usado no nosso corpo, ele é uma substância vital. Olha que coisa interessante. Nem pode ter excesso, mas não pode ter falta, porque ele é vital, principalmente para o funcionamento do coração, porque ele ajuda nos movimentos, nas contrações musculares e no equilíbrio dos sais que o nosso corpo produz. Diga para o seu irmão que está aí do teu lado, só para ele acordar: Jesus não te compara a qualquer coisa, ele te compara como algo vital. E ele está te dizendo: é vital para esta terra. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém entendendo isso? Se o coração para, irmão, o negócio fica feio. Jesus está dizendo: vós sois o sal, é vocês que dão movimento às coisas.
Mas se a coisa não for certa, se o sal não estiver dentro das suas propriedades, os movimentos podem ser errados. Vocês podem provocar movimentos errados. Vós sois o sal, é vital, mas tem que ter equilíbrio. Aleluia! O sal, ele tem caráter de conservação. Ele tem um caráter de dar sabor. Mas ele não é um alimento. Eu não conheço ninguém que tenha feito uma dieta só de sal. Vocês conhecem? Repitam comigo, sal não é alimento. Mas ele ressalta o alimento. Glória a Deus. Ei, só para você entender, ele está dizendo, vós sois o sal da terra, porque o alimento sempre foi ele. O pão da vida sempre foi ele. Nós somos apenas o sal. Pode aplaudir. Aleluia. Oh, glórias. Tem muito sal achando que está alimentando alguém. Mas só para deixar claro, nós somos o sal, porque o pão da vida é ele. Você foi chamado para onde você colocar o teu pezinho como sal. Você anunciar o alimento saboroso que vem. Que você denuncia. Você anuncia. Você fala assim, olha, sabe, irmão, quando você vai na casa de uma boa cozinheira, que você vai provar a comida e aí você sabe que ela é boa, mas aí quando você prova ela esqueceu o sal. Que decepção. Já imaginou nesse restaurante aí, que o ano que vem eu vou. Eu e todas as minhas amigas do grupo de solteiras. Vamos todas. Profetizo. Mas já a pessoa chegar lá na hora do jantar. Ora por mim, irmão. Oh? É, a gente vai tudo pro grupo das casadas, em nome de Jesus. É para vir uns varão abençoados. Olha só, já a pessoa na hora de sentar para comer, põe a comida na boca, tá? Sem sal. Que graça tem? Que graça tem a melhor picanha sem sal? Que graça tem a melhor lasanha sem sal? Mas põe lá uma pitadinha. Revela o sabor do verdadeiro alimento. Você foi chamado para revelar o verdadeiro alimento. Oh, Rashvin de Candarabachai. Ele não fala por falar. Ele está dizendo, você foi chamado para anunciar o verdadeiro alimento. Quando você chegar, vão olhar para você e vão dizer, que é isso que ela está falando? Aleluia. O que é isso que ela está revelando? Arai, Xarabacandarabachai. Aleluia. Glórias. O sal, ele age de forma discreta. Você coloca na comida, você não vê nada. Assim, aparentemente parece que não vai alterar nada. A gente está vivendo uma geração exagerada. E acha só que nas grandes coisas tudo é muito. Eu nunca vi uma geração tão exagerada quanto a nossa. Tudo é muito. Não existe equilíbrio em nada. Mas ele diz, vós sois o sal. O sal é discreto. O sal, ele tem que ser pouco, mas esse pouco altera todo o ambiente que ele é colocado. Eu vou repetir isso. O sal tem que ser pouco, tem que ser equilibrado, mas ele altera todo o ambiente que ele é colocado. Glória a Deus. Ninguém vê, mas o resultado dele todo mundo percebe. Aleluia. 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 Nos tempos de Jesus, ele usa a expressão do sal, porque era uma coisa muito forte naquela região, porque naquela época não tinha refrigerador.
E toda a conserva dos alimentos eram feitos através do sal. Os peixes que eram pescados eram levados do mar da Galileia para Jerusalém e dava aproximadamente 160 quilômetros. Imagina um peixe sem gelo, num sol escaldante, quando chegasse em Jerusalém. Que maneira que era preservado? Sal. Eles colocavam sal, e esse sal preservava a qualidade e a integridade. Eu vou repetir porque você precisa gravar isso. O sal preservava a qualidade e a integridade do alimento. Jesus estava dizendo, em outras palavras, que os discípulos foram chamados com uma missão. E a missão era, de maneira discreta, sem palco, sem show, sem muito blá blá blá, é entrar discretamente, alterar o ambiente e sair de fininho. Porque a glória não seria para eles, a honra não seria deles e nunca vai ser. É entrar, liberar a palavra e deixar que a palavra haja, e ele vai saindo de fininho. Crente que é crente, irmão, ele libera a palavra pela unção, e ele vira as costas e já vai fazer a outra missão, porque ele não tem dúvida, onde foi liberada a palavra, vai acontecer aquilo para qual ela foi enviada. A palavra de Deus não precisa chocar, irmão. Tem gente, pastor Rogério, que ele não apenas quer ser profeta para liberar a palavra, ele tem que ficar ali, que é para quando dizer, cumpriu, cadê o profeta que liberou a palavra? Porque ele tem que estar lá para selfie do momento. Mas Jesus está dizendo, você é salvo, seja discreto. Você é sal, você não é um alimento. Você é apenas o sal da picanha, você não é a picanha, sai fora daí. Aleluia. E a missão dos discípulos era influenciar os ambientes, era ditar o sabor, mas também era retardar o apodrecimento moral e ético. Olha a palavra, retardar. Porque nós sabemos o fim das coisas. Ele já disse que o mundo jaz no maligno. Ele diz que as coisas no fim dos tempos seria filho contra pai, pai contra filho. Seria uma geração sem amor. E nenhuma geração que não tem amor pode ser uma coisa boa, irmãos. Mas ele disse que no fim dos tempos era isso que nós íamos ver. Mas ele diz que a igreja na terra e os discípulos, eles tinham a função de retardar o apodrecimento. Por quê, irmão? Para que o evangelho chegasse em todos os lugares onde deveria chegar. E para todos aqueles que ouvissem a palavra da verdade, tivesse tempo para se arrepender. A igreja precisa entender que ela tem o poder de retardar o apodrecimento da sociedade. Essa é a nossa missão. Mas ele está dizendo, e se o sal deixar de salgar, o que vai acontecer? Aleluia. Sabe uma coisa interessante? É que o cloreto de sódio, ele é um composto estável. Isso quer dizer que ele, por si só, não perderia a capacidade de salgar. Porque ele é estável. Então por que Jesus estava dizendo que se o sal deixasse de salgar?
Se você falar isso para qualquer químico, se alguém tiver químico aqui, sabe disso melhor que eu. Isso aqui só foi pesquisa. Jesus, ele traz uma mensagem enganada? Sim ou não? Jesus está dizendo que o sal pode deixar de salgar. Mas os químicos vão dizer, mas é cloreto de sódio, ele é estável, ele não tem como perder a propriedade de salgar. Mas naquela época, eles não usavam sal refinado. O sal refinado realmente ele é estável e não perde a capacidade de salgar. Mas o sal, naquela época, não era refinado. E o sal não refinado, que era usado naquela época, ele poderia sim perder a capacidade de salgar. E não era muito difícil de se achar em algumas cidades montoeiras de sal que haviam perdido a capacidade de salgar. Olha como Jesus é lindo. O sal daquela época não era refinado. E ao tirar ele, se ele tivesse contato com outras substâncias da superfície, alterava a sua natureza. E ele perdia a capacidade de salgar. E para nada servia. O que isso tem a ver conosco? É porque ele faz uma observação. Ele diz, olha, vós sois o sal da terra. Mas em outro lugar ele diz, mas tendes sal em vós mesmos. Isso quer dizer que eu não posso perder em mim a minha natureza. E nós lemos aqui qual é a nossa natureza, a nossa essência, a nossa gênese. Nascemos eleitos nele para ser santos. Na verdade fomos eleitos. Em Cristo fomos eleitos para vivermos como santos e irrepreensíveis. Sabe o que é isso? É alguém que não precisa ser chamado a atenção. Aleluia. Eu vou repetir isso, você não entendeu? Uma geração irrepreensível é aquela que não precisa ser chamada a atenção para entrar naquilo que precisa. Ela vai naturalmente, porque ela é uma pessoa ensinável, de coração reto, que atenta para a palavra da verdade, que não resiste à verdade, é de fácil moldagem. Aleluia. Ele diz que nós, como sal, eu só posso alterar o ambiente se eu manter e preservar em mim a minha natureza, sem mistura, pastor Rogério. Jesus está dizendo, se tu misturar alguma coisa, a sua verdadeira natureza, tu vai perder as habilidades que eu coloquei em você. O sal só vai salgar se não tiver misturado com alguma coisa que tire dele a sua verdadeira natureza. Por exemplo, se misturar o cal no sal, ele tira a capacidade de salgar do sal. Sabe o que Jesus estava dizendo? Cuide para que não entre em você mistura da sua essência. Se preserve para não apodrecer em si mesmo. Não deixe se misturar com as coisas desse mundo. Mantenha a sua natureza preservada, intacta. Mantenha a santidade. Mantenha-se ligado na videira. Se alimente da videira. Porque enquanto nós estivermos ligados à videira, que João fala, nós continuaremos nos alimentando da essência, nós continuaremos ligados naquilo que é a nossa natureza. Agora a vara fora da videira, ela está longe, ela está afastada, ela corre risco de mistura e ela para de produzir. Quanto você está salgando o ambiente que você está? Quanto você está influenciando o ambiente onde você tem colocado os teus pés? Ou será que os ambientes têm alterado a sua natureza?
cada concessão que você abre e permite que algo que não de Deus entre em você, quer seja pela visão, quer seja pela audição, quer seja pelo toque, quer seja pela pele, os sentidos, eles são muito perigosos, porque através do sentido nós nos conectamos ao pecado. Pastor, a mim é Deus. A Deus não é pelos sentidos, é pelo Espírito. Eu não preciso do meu olho natural para me conectar a Deus. Eu preciso que o meu Espírito esteja atento à sua voz. Porque não é pela carne, é pelo Espírito. A nossa instância que se conecta a Deus não é a carne, é o Espírito. Mas o pecado entra em mim, altera a minha composição, modifica a minha essência e muda as minhas características e me torna inútil. Porque se o sal deixar de salgar, para nada serve. E ele ainda diz, vai ser pisado pelos homens. Para encerrar, o cristão, ele precisa entender. E se Jesus disse que nós perdemos e podemos perder as nossas propriedades, é porque podemos perder. Jesus nunca nos adverte de algo que não pode acontecer. Ele nos adverte exatamente para que nós estejamos atentos e estar na frente. Irmão, se nós dessemos ouvidos à voz de Deus, jamais seríamos surpreendidos com coisa alguma. Porque Ele sempre nos prepara para aquilo que Ele sabe que o adversário vai usar contra nós. E um dos papéis do adversário é fazer com que você perca a sua essência, a sua natureza. Porque com isso ele compromete a sua missão. Vamos relembrar a missão. A missão é influenciar os ambientes de maneira discreta, mas influenciar os ambientes. Segunda coisa que está dentro da missão é revelar o verdadeiro alimento, Jesus, o pão da vida. Mas se nós dermos ocasião à carne, ao pecado e ao adversário, nós nos tornaremos inútil na nossa missão. Não poderemos revelar aquilo que nem nós conhecemos. E se nós estivermos apodrecidos, não poderemos gerar vida em ninguém. Apenas alguém vivo e saudável pode gerar vida e saúde nos outros. Mas também tem uma última coisa. Sal no saleiro serve para quê? Não, eu estou aqui no meu cantinho. Eu não me meto em polêmica. Lá no serviço, camarada está trabalhando, estão metendo pau na palavra, metendo pau nos crentes, metendo pau em Jesus, e ele está lá, sal no saleiro. Estou me preservando. Ei, ele não disse que nós éramos sal do saleiro. Ele não disse que nós éramos sal da comunidade. Ele disse que nós éramos sal da terra. Eu vou repetir isso. Você não é para ser sal só dentro da igreja. A igreja é teu saleiro. É aonde você se encontra com os outros sals. Aleluia. Tá vendo? Olha aí pro lado. É sal. É sal.
Altera a composição dele que eu quero ver. Você não consegue, porque ele tem a mesma natureza que tu. Ele tem a mesma natureza que você. Aleluia. Ei, nós somos chamados para sair do salário e influenciar lá fora. É lá fora que o ambiente está preparado para que nós, de maneira discreta, com palavras de autoridade, com manifestação de unção e poder, vamos anunciar o pão da vida, o Cristo ressurreto. E alguém vai dizer assim: o que foi isso? Essa pessoa entrou aqui com quem não quer nada. E eu comecei a chorar. E aí eu comecei a falar minha vida. E esta pessoa tocou em mim. Quem é este? Quem é esta? E alguém vai dizer: olha, ela já foi. Mas eu fiquei sabendo que ela serve o Deus dos crentes. Fazemos parte de um plano sobrenatural de Deus. Ele nos chamou para sermos responsáveis para andarmos na contramão. O que o mundo aceita para nós é inaceitável. O que é regra no mundo para nós, se tiver contra as leis morais de Deus, não importa se há uma lei legal. Ei, irmão, eu quero fechar com isso. Há uma bancada evangélica lutando para que leis não sejam aprovadas. Mas eu quero dizer uma coisa: ainda que estas leis sejam aprovadas, nós não andamos segundo as leis civis, nós andamos segundo a lei moral de Deus, e elas são imutáveis, irrevogáveis, e nós andamos segundo ela, porque nós estamos em um princípio de continuidade. Dele viemos e para ele voltaremos. E eu digo mais: te prepara, porque está chegando o tempo em que você vai ter que tomar a decisão. Porque não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem sacrifício. E se você não estiver disposto a morrer pela causa dele, você está em maus lençóis. Por isso diga: Cristo, põe um pouco de sal em mim, injeta um pouco mais da sua natureza em mim, porque eu sei que eu preciso guardar a minha integridade, eu preciso guardar a minha essência, porque chegará o tempo em que ou eu salgo, ou eu altero o ambiente, ou não altero. Nós vamos obedecer toda a lei civil, se essas estiverem submetidas à lei moral de Deus. Porque senão chegará o tempo da escolha. Mas ele diz aqui, ó, no mesmo texto: sintam-se felizes por serem perseguidos por amor ao meu nome. Ele aqui já anuncia: olha, por causa da minha lei moral. E quando eu chamei você para mudar a lei, para estabelecer leis morais, para aumentar o nível moral do mundo, para aumentar o nível de integridade, se prepara, porque como perseguiram a mim, perseguirão a vós. Mas não perca a sua integridade, não perca a sua capacidade de salgar, não perca a sua capacidade de mudar ambientes, porque você veio dele. Ele nunca retrocedeu, ele não parou no Getsemane, ele foi até a cruz, ele cumpriu a missão por completo, e nós cumpriremos.
para que o nome dele seja glorificado em 2022, em 2023 e até que ele venha. Hosana, Hosana, o rei. Ah, xarabacadarabacai. Fica de pé. Aleluia. Esta palavra continuidade tem sido tão forte no nosso ministério neste ano. Mas continuidade é inclusive não deixar de salgar. Continuidade está inclusive, não é apenas fazer uma coisa após a outra, é ser o mesmo enquanto faz uma coisa após a outra. Será que você ainda é o mesmo? Será que você ainda é o mesmo? Será que você tem conservado o Cristo que você recebeu um dia? Porque se você não é o mesmo, ainda há tempo de você fazer concerto com Ele. Ainda há tempo de dizer: Senhor, eu deixei de salgar, eu deixei de influenciar, mas enxerta, enxerta na videira de novo, porque eu preciso de novo beber da fonte. Ei, se você se sente distante, se você perdeu a sua propriedade espiritual, a capacidade de se conectar a Deus, nesta noite Ele te chama. Eu te enxerto na videira, a essência da na videira, e o meu Pai é o lavrador. Vem para os cuidados dele. Ah, xarabacatarabacai, ah, xarabanai, Este lugar. adora Ele, adora Ele. Vamos adorar. Ele é digno, Ele é digno.